Paz do Senhor, paz e graça, amém? Bom, queridos, eu quero nessa noite falar de experiências. E essas experiências, muitas das vezes, ela nos constrange. Constrange tanto o que está na oposição ou na posição. E então eu escolhi nessa noite para nós meditar na Cristiane sobre José. E isso está relatado lá em Gênesis capítulo 37. Amém? Então eu vou fazer a leitura e logo após nós vamos estar fazendo então a nossa fala nossa sobre isto. Amém? Gênesis capítulo 37, verso 1 diz bem assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. E essas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Diziam os irmãos de José. Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se-nos perante a ti em terra? Amém? Vamos orar. Pai Deus querido, eis a sua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E como está escrito que a sua palavra vem e produz o fruto para o qual ela foi enviada, pois também está escrito que o Senhor vela para que sua palavra se cumpra e não se torne vazia, ó Senhor. Que a tua palavra fale, Senhor, intermédio da minha boca.
em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo. Amém? Bom, muitos conhecem essa passagem bíblica, essa passagem de José de Maquiane. E até mesmo muitos pregadores, Rebeca, eles usam dessa palavra para se enaltecer, para se engrandecer, ou até mesmo usar de que, como José, os sonhos, tem um hino que fala os sonhos de José, né? E às vezes nós, na interpretação da palavra de Deus, nós erramos muito. É o que tem acontecido, principalmente nessa geração de agora, ao qual os homens usam a Bíblia como caixinha de promessa, como eu sempre tenho falado. Mas a história verdadeira, e expondo essa palavra, não condiz com o que eles pregam sobre os sonhos de José. Nós sabemos que aqui nos relata que então José teve sonhos, e que José era o filho mais novo da família de Jacó. A palavra ensina que então ele era o filho mais predileto de seu pai, sua mãe, pois era o caçula. E também ele não era bem visto, porque ele trazia a má fama dos seus irmãos. Ele era o tipo dedo duro. Ele via as coisas erradas dos irmãos, então ele vinha e trazia seu pai. Então os irmãos de José o odiavam. E com isso, esse texto nos ensina que então ele tem sonhos, recebe sonhos. E esses sonhos, segundo as Escrituras, nos relata a seguir no texto a seguir, que esses sonhos eram provenientes de Deus, era proveniente da vontade de Deus em usar José. José então contava seus sonhos, mas os sonhos que ele tinha não eram sonhos de José. Os sonhos que José tinha eram sonhos de Deus, eram os sonhos que Deus enviara. Não é que ele ia e sonhava e ele dizia: não, eu sonho com isso, eu quero isso, eu vou fazer isso. Não, eram os sonhos de Deus. Aí entra nessa palavra a questão de que muitas das vezes as pessoas distorcem a palavra de Deus para engrandecer o homem, para bajular o homem. Mas o texto não diz isso. O texto diz que ele sonhava. E mais adiante no texto nós vamos entender que então era um plano de Deus. Os sonhos eram uma revelação de Deus. E então nós vemos até hinos que eles são escritos, eles são cantados, enaltecendo essa ideologia de bênção material, que os sonhos de José se cumpriram. Mas os sonhos de José não eram de José, os sonhos de José eram de Deus. E aqui nós podemos ver então que nesse propósito de Deus, às vezes os sonhos que você tem não são os sonhos de Deus. Os sonhos que nós temos não são os sonhos de Deus. A palavra diz lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e converta do seu mau caminho e se salvem. E uma outra palavra diz que Deus quer que o homem venha ao conhecimento. Deus quer e deseja que todos os homens se salvem. E com o propósito de Deus, que conhece, Deus é onisciente, onipresente. Então Deus é o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Então Ele sabia do que haveria por vir. Como Deus sabe do presente, do futuro, então Deus começa na promessa desde Abraão. Então na linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, então aqui está José. Então Deus vai usar José. E
nesse percurso nós podemos ver então que José já começa a revelar algo sobrenatural, e ele até mesmo no momento não entendia. Então ele começa, Jennifer, a ser perseguido. Geralmente você pode perceber, eu lembro muito da Tayla, da Jennifer, quando elas iam para o colégio, sendo, né, já conhecedora da palavra, mesmo que criança. E vocês lembram que vocês sofriam perseguições. Geralmente as pessoas, homens, mulheres, jovens que servem ao Senhor, desde a meninice até na idade de ancião, somos perseguidos. Porque na verdade as trevas vai se incomodar. Então existe tal do bullying, né, que eles falam, né? Existe o preconceito, existe a situação do mundo, a diversidade do mundo, as leis que combatem aqueles que querem viver a verdadeira palavra. E aqui nós podemos ver que então José, o que ele fazia? Ele trazia má fama dos seus irmãos só aprontavam. Então, dentro da família daqueles que já tinham um propósito de Deus, que tinham um chamado de Deus desde Abraão, já havia um conflito dentro da família. Isso para vocês verem. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Mas existe a palavra de Deus para nos corrigir, para que nós possamos endireitar as veredas e andar na verdade. Eu creio e acredito que Jacó ensinava a seus filhos. Jacó contava as histórias do avô desses jovens, de José, que tinha a promessa do Senhor. Mas então ali nós podemos ver na sequência do texto que José era odiado entre os seus irmãos. Por quê? Porque chegava e falava das coisas erradas dos seus irmãos. E hoje não é diferente. Quando nós pegamos as escrituras e começamos a ensinar nossos filhos, começamos a ensinar à sociedade, aos irmãos dentro da igreja, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós somos taxados como legalistas, como os que são santos ou santarrões, que querem se postar e ser melhor. José era visto dessa forma. Eles olhavam para José como: esse é o preferido do papai, de Jacó. Então, eles não gostavam. Então, quando José começa a apresentar os sonhos, e eles mesmos profetizavam: então você vai reinar sobre nós. É a mesma coisa nos dias de hoje. Quando nós começamos a pregar que vai haver o final dos tempos, que vai se cumprir Mateus 24, que vai se cumprir Apocalipse, que haverá um juízo final do trono branco. Quando nós começamos a pregar isso, eles nos chamam de legalista e do que? De pessimistas. Mas isso é a realidade. Quando nós pregamos ou levamos a verdade para que as pessoas se convertam do seu caminho e venham à luz da verdade, eles se rebelam. Quando nós pregamos aqui que as pessoas têm que deixar da mentira, deixar do engano, deixar de fazer falcatruas, que diz, eles não aceitam. Hoje se vive o evangelho da libertinagem. Essas coisas sempre existiram, irmã Cristiane, sempre. Isso para vocês verem que dentro de uma família escolhida por Deus desde o ventre, pois Esaú e Jacó já brigavam dentro da barriga de sua mãe. E continua a sequência ali. Então Jacó tem que fugir, Esaú quer matar Jacó, e depois Jacó tem sua família, agora tem seus filhos, e agora tem José. E José é o perseguido, é o menor. Mas então ali Deus começa a mostrar um plano, e naquele plano, então José começa a contar os seus sonhos. Os irmãos já não gostavam dele por causa da má fama. Agora ele começa a contar sonhos. Eu tive um sonho assim: olha, acho que deve acontecer isso. Você está querendo dizer isso? Então eles não aceitavam. É a mesma coisa quando nós pregamos agora: vai acontecer isso e aquilo. Mas as pessoas não querem. E se diz irmãos, estão na igreja. É assim que acontece. Diz que então, mais
agressivo ficavam os irmãos de José, mais o odiavam. E na sequência da história nós sabemos que eles tentaram até matar José. Para dar uma resumida nessa história, o que acontece? Eles armam uma história que José foi morto pelos animais, mas foi na verdade José. Eles venderam o seu irmão. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E às vezes eu e você, dentro da igreja, no corpo ministerial da igreja, que é o corpo de Cristo, que é eu e você, nós vamos ter irmãos que não vai aceitar a verdade, que vai se rebeliar. Mesmo que estão escutando a verdade, não vão querer ouvir a verdade. Mesmo conhecendo os planos de Deus, da libertação, de um projeto futuro de eternidade, as pessoas não vão querer te ouvir, não vão querer aceitar aquilo que está vindo de Deus. Porque os sonhos de José não eram de José. Os sonhos que estavam em José, que vinha para José, eram de Deus. E nesse contexto, então, nós podemos ver que José é odiado pelos seus irmãos. José é vendido pelos seus irmãos. E você imagine dentro de uma família aonde há ódio, aonde chegar ao ponto de nós chegarmos a querer matar, a vender, e com isso causar tristeza para o pai, para a mãe, como aconteceu com Jacó, com a mãe de José, ao qual, quando eles inventaram a mentira que ele tinha sido morto por um animal, mas na verdade eles tinham armado tudo e tinham vendido José. Então José era um sofredor. José estava num projeto de Deus. E às vezes hoje eles pregam essa mensagem e dizem que José foi bem sucedido, que os sonhos de José se concluíram. Mas os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. E é claro que foram concluídos. Mas para ser vaso, muitas das vezes o Senhor tem que quebrar o vaso e fazer de novo. E nesse percurso da palavra, que nós entendemos que é a palavra de Deus ali trabalhando na vida de José, o que acontece? Então José é odiado pelos seus irmãos, José era perseguido pelos seus irmãos, José então é vendido pelos seus irmãos. E agora José se encontra em terra estranha, aonde ele agora é escravo. Os sonhos de José, aliás, os sonhos que vinham para José eram de Deus. Creio eu que então José entendia, porque em nenhum momento nós podemos ver aqui na palavra que ele se rebela ou se revolta. Então você tem que entender que muitas das vezes, mesmo que você nasça num berço evangélico, ou mesmo que você tenha o conhecimento da palavra, do pleno conhecimento das escrituras, às vezes você vai passar privações, às vezes você vai ser afrontado, às vezes você vai ser odiado até mesmo pelos seus irmãos e da sua própria carne, que é a sua família. Existiu sempre isso e sempre existirá. Mas, como diz, ovelha é ovelha. Então, nesse contexto da palavra, dá para se entender que José era ovelha, e que ele suportava, e suportou tudo o que passou, porque era um projeto de Deus. Então José é vendido, agora José vira o que? Escravo de Potifar. E lá ele se torna o que? O governante daquela casa. Lá, segundo as escrituras, então José também continua sofrendo perseguição. Perdeu seu pai, perdeu sua mãe, seus irmãos o odiavam, seus irmãos o venderam, seus irmãos o queriam matar. Então agora José é escravo. Mas sendo escravo, mas sendo governado por Deus. Isso que é mais interessante dessa passagem, de ver que ali Deus está, e em nenhum momento nós vemos que José
está xingando, está nervoso, está dizendo me mate se não me der, me mate se não me tira daqui, não. E ali na casa de Potifar, vocês sabem muito bem nos textos a seguir, que aquela mulher de Potifar, a Patifona, começa a assediá-lo e tenta, muitas das vezes, como diz o Hernani Santos, né, que mulher feia não tenta ninguém. Então era bonita, porque ela tentava ele, ela era tentação, e por muitas vezes tentou. E na última vez, o que acontece? Ela pega eles, foge dela, mas com isso ela tira a sua túnica, e ali acusa ele do quê? De estupro. Então mais uma vez, agora José vai preso. Por quê? Por uma mentira. Vai preso por acusação de tentar estrupar a mulher do seu mestre, a mulher do seu senhor. E com tudo isso é uma mentira. Por isso que a Bíblia diz que geralmente todos aqueles que servem ao Senhor são perseguidos, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus, que obedecem a Deus. Talvez venha um mal sobre você, venha um mal sobre mim, venha um mal sobre a igreja, venha um mal sobre a situação, mas Deus vai usar esse mal para o bem daqueles que temem a Deus, como fez com José. E Deus atuou então ali, e diz que então José vai e é preso. Mas aonde Deus está atuando, o seu poder, o seu projeto, homem nenhum pode impedir, homem nenhum pode parar. E diz que tudo que José fazia na casa de Potifar era abençoado, pois Deus era com ele. E não foi diferente então quando ele vai para a prisão. Viram nele graça, que era um jovem abençoado. Então colocaram ele sob guarda daqueles presos. E tudo que fazia dava certo, prosperava e era abençoado. Talvez a vida do cristão é assim. Mesmo que nós passamos por dificuldade, Jennifer, mesmo que nós passamos por situações difíceis, sempre a bênção do Senhor vai estar com você, vai estar comigo, vai estar com teus filhos, vai estar com a família. Nós não deixamos de ser pecadores quando se voltamos para Cristo, como José também. José tinha suas falhas, José era um pecador, José nasceu numa era do mundo caído também. Todos somos iguais diante do Senhor. Mas ali dá para se entender que em José havia uma fé sobrenatural, que ele ouvia e acreditava. Eu creio assim que pelas escrituras ele sabia da história de Abraão, seu avô. Ele sabia da história de Jacó, seu pai, das promessas do Deus vivo. Por isso que a Bíblia diz para nós: ensina teu filho no caminho que deve andar, porque depois que ficar velho não se desviará dele. Então eu acredito que nesse propósito da palavra de Eclesiastes, que diz que ensina teu filho no caminho que deve andar, eu acredito que então Jacó ensinou, como Abraão ensinou a Isaac e Isaac a Jacó. Então Jacó agora ensina a José. Então, por mais que tenha as dificuldades, as afrontas, nós vamos ter a fé. Por isso que eu digo que o cristão, aquele que serve a Deus, como José, ele não, mesmo que tenha a promessa de Deus, mesmo que os sonhos de Deus sejam para se cumprir em nós não somos crentes especiais. Nós não somos filhos especiais que estamos livres de passar por o que? Perseguições, desabono, pessoas que se levantam contra você com mentiras, pessoas que tentam te prejudicar financeiramente, pessoas que tentam te dar o calote, pessoas que levantam engano contra você, pessoas que fazem bruxaria, feitiçaria para te destruir. Nós que se dizemos cristão e filho de Deus, não estamos isentos das coisas deste mundo, das obras espirituais. Tanto que a Bíblia diz bem assim, que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os demônios, contra as potestades que estão nos ares. Por isso que você tem que perdoar o seu irmão, não só o seu irmão de sangue, mas o seu irmão espiritual, aquele que está ali junto do corpo de Cristo, está sofrendo como você. Então nós podemos ver que por mais que você tenha, e Deus tenha um projeto na sua vida,
de salvação nem sempre serão só alegrias, nem sempre serão rosas. Haverá também, irmã Cristiane, tristezas, haverá perseguições, haverá acusações, haverá irmãos que vão odiar você, como acontecia com José. Mas os sonhos que José recebia, como eu disse, era de Deus. Talvez você e eu tenhamos que passar por dificuldades como nós já passamos, irmã Cristiane. Fomos abandonados por irmãos, por ministérios, na hora que nós mais precisamos, na hora que nós mais necessitamos. Foi nos colocado pedras absurdas para que nós pudéssemos carregar, sendo que nós não tínhamos força nem para levantar do chão. Assim também foi com José. E essa palavra vem ao encontro do meu coração e ao teu coração, de dizer para você que você não está livre, que você não está isento de ser provado por Deus, e ser provado dentro da família, do lar, com filhos, com filha, com marido, com esposa. Nós não estamos isentos de ser provado com nossos filhos. Você, mulher, não está isenta de ser provada com seu esposo. Você, marido, não está isento de ter provações com filhos e esposa, com o vizinho, com o irmão da igreja, com o obreiro, com a obreira. Não. Nós todos estamos num mundo onde é um Armagedon espiritual que está combatendo, mas também nós sabemos que nós temos Deus, que nós temos a palavra, que nós temos o Espírito Santo, que nós temos Jesus que nos toma a frente das batalhas. E ali na frente de batalha estava Jesus, ali na frente de batalha estava Deus, no comando dos sonhos que Deus manda para José. Então nós podemos ver que tudo que José fazia, mesmo que em tribulação, ele prosperava. As lutas vinham, mas ele venciam. Então as lutas vão vir para você, vão vir para mim, mas nós vamos vencer. Por quê? Porque o dono da nossa vida, o dono dos propósitos do nosso lar, do nosso ser, pertence a Deus. É só nós se colocarmos na posição como José se colocou. Se colocou à disposição daquilo que ele ouviu e creu e acreditou que realmente as promessas de Deus sobre o seu avô Abraão, sobre o seu avô, aliás, Isaac, e sobre o seu bisavô Abraão, estava sobre ele. Então ele acreditava, ele cria naquilo que tinha ouvido, e em nenhum momento mostra aqui que ele desabona em situações das Escrituras. Aqui nos mostra na sequência do texto que então, depois de preso, aí vem os sonhos, as interpretações do sonho de Faraó. E agora então Faraó tem o conhecimento de um homem que fala as coisas do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Não tinha outra pessoa naquele momento que pudesse revelar algo que vinha da parte de Deus. É como você e como eu, que também conhecemos a Escritura, e que você está exposto para levar a palavra, para ensinar a palavra. Então não tem outra pessoa, é você neste momento. Pois começa dentro do seu lar, Jennifer, você a ensinar teus filhos ao caminho da verdade. Às vezes eu fico pensando, eu começo a meditar, olho para essas crianças, o amor, a lindeza que é uma criança, um bebê, e eu imagino ela depois de adulta virar um mau caráter, um mentiroso, um ladrão, e morrer sem salvação. Eu imagino ela lá no inferno, queimando para eternamente, e eu negligenciar o ensinamento da palavra, daquilo que deve andar, como proceder. Às vezes eu faço esse tipo de pensamento e fico refletindo comigo mesmo. Olho para as crianças, para os bebês que inocentes são, pois a própria Escritura diz que das tais são o reino dos céus, das crianças. E se nós, e eu e você, não se tornarmos como uma criança, não herdaremos o reino dos céus.
E nessa palavra de José, que foi odiado, que foi perseguido, que foi vendido, que foi preso injustamente, sabendo dos propósitos de Deus, da obra de Deus, diz a palavra que então ele vai lá, na vontade de Deus as coisas começam a acontecer. Então ali ele chega até Faraó, revela o propósito de Deus, daquilo que Deus ia fazer. Então viemos para o dia de agora, irmã Cristiane. O que Deus vai fazer? Quais são os projetos de Deus? Quais são os sonhos de Deus para mim, para você, para essa geração, para o mundo? Qual é? Lá em José, Deus preparou José. Deus mostrou os sonhos para José, que haveria fome, fome de pão, fome de comida, fome naquele tempo, um tempo de escassez que havia de passar. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo de escassez do pão espiritual. Alguém tem que levar esse alimento espiritual, ensinar ao reino dos céus, que não é, na verdade, o reino dos céus não é comida nem bebida. Mas lá o Senhor preparou para mostrar que nós poderíamos e passamos e sofremos como José. José passou tudo aquela penúmbria de tristeza e angústia, sendo odiado pelos seus irmãos, vendido, acusado, preso, para um propósito maior, para que lá na frente ele revelasse os ocultos e os secretos ao qual o próprio Deus dá a interpretação. Então ele revela: vai haver seca e fome por 7 anos. E diz o rei então, Faraó: há alguém que possa administrar? Não há homem melhor do que tu, que está sendo usado por Deus. Então ali José se torna o quê? Governador do Egito. E muitos falsos profetas usam essa palavra, então trazendo aqui que é os sonhos de José, que você tem que ter os sonhos de José, que você vai ser governador, que você vai ser príncipe. Mas será que você está preparado para passar tudo que José passou? Ser odiado pelos seus irmãos, ser odiado pela sua família, ser vendido, ser preso, passar aí muitos anos numa cadeia. Será que nós estamos preparados? E no final dessa história nós podemos ver que então ali Deus atua no perdão, ao qual os seus irmãos então vai buscar comida no Egito, porque havia assolação sobre toda aquela terra, havia fome, não havia comida. Então eles descem até o Egito para buscar comida, e lá eles têm que se dobrar, como no sonho que Deus mostrou a José que faria. Então José sabe que seus irmãos estão ali. José se revela a eles, chora e grita, e entendeu o projeto de Deus. E ele diz: tudo o que aconteceu foi um plano de Deus, para que vocês não morressem de fome. E às vezes você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser difamado, mas você vai lá na frente, se você obedecer tudo como José fez, Deus vai te usar como um vaso de honra. Você vai ser boca de Deus, você vai ter autoridade de Deus, porque o governo de José não foi dado por Faraó, foi dado por Deus. Foi Deus quem fez, não foi Faraó. E lá diz que então José perdoa os seus irmãos e diz: não fiquem tristes, tudo que aconteceu foi da vontade de Deus, os sonhos eram de Deus, eu estou aqui cumprindo a vontade de Deus. Então nesse texto e nessa história de José, nós podemos tirar bastante lições na nossa vida. Nós podemos tirar nessa lição de José que dentro da casa de Deus, dentro da igreja, dentro do corpo ministerial, enfim, no todo o âmbito social, eclesiástico, há perseguições. Irmãos vão nos odiar, filhos vão nos odiar,
pai muitas das vezes vão contestar, como vocês sabem da história de José. Muitas das vezes você vai ser acusado injustamente, mas sabe o que vai prevalecer? O perdão. O perdão. Aí entra o Pai Nosso, ao qual nós oramos ao Senhor, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então nós devemos perdoar, como José sempre perdoou. Nós poderíamos ver uma história diferente aqui. José, como governador, mandar chamar a Patifona, mas ele não fez. Ele podia pegar seus irmãos agora. Ele é governador, era olho por olho, dentro por dentro, digamos assim. Mas não, ele atuou com o espírito de justiça de Deus. Aquilo que Deus queria que ele fizesse, e ele tinha consciência. Então ele deu ouvido ao Espírito Santo, e ele foi boca de Deus. Mas para ser boca de Deus, nós temos que passar a afronta, viu, Rebeca? Para ser boca de Deus, você vai ter que perdoar. Você vai ter que levantar a cabeça e muitas das vezes abraçar aquele irmão, aquela irmã com felicidade, dizendo: Senhor, tem misericórdia dela, porque não entendeu ainda o chamado da salvação, do perdão. Porque então parece ser muito escandaloso eu falar isso, mas essa é a pura verdade, irmã Cristiane. A Bíblia diz: se nós não se tornarmos como uma criança, não herdaremos o reino dos céus. Você vê como uma criança discute, briga, eles se enrolam ali, briga, dali 2 minutos estão brincando de novo, na inocência. É isso que Deus diz na sua palavra, que nós devemos ser assim. Aquele que se não se tornar como uma criança não herdará o reino dos céus. Então ali nós podemos ver que José o fez, perdoou seus irmãos e foi governador, e se cumpriu a palavra de Deus, que até depois do seu governo ainda Israel se torna escravo por 400 anos. Tudo há um propósito na minha vida, na tua vida, na vida do povo do Senhor. Eu sempre falo do mendigo Lázaro, né? Hoje eu comentei com o Juan sobre isso, que muitas das vezes as pessoas olham para você, que é pobre, deve ser um amaldiçoado que não tem nem cair morto. Olha para o rico, esse é abençoado, tem casa, tem carro, tem bom emprego, trabalha numa multinacional. Essas coisas são opostas. Enquanto que as pessoas olhavam para José, vendo a sua desgraça, preso, era um bandido, mas Deus era com ele. Então muitas das vezes o contraste das pessoas do mundo, elas vê, os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele não olha como o homem olha. Deus olha para o coração, como olhou para Davi. Mas as pessoas olham, como eu sempre disse e sempre relato dessa parte do Lázaro, que as pessoas passavam perto daquele mendigo Lázaro, e via ele lá cheio de chagas, cheio de doença, enfermo, passando fome, sem veste. Esse é o maldito. Mas o rico, quando passava, nossa, esse é abençoado. E nós podemos ver que na verdade Deus era com o mendigo Lázaro e não era com o rico. Porque o rico não era com Deus, porque o rico não queria. O rico tinha o seu conforto, o rico não estava nem aí. Mas Lázaro, com toda a sua dificuldade, a sua miséria, dá-se a entender pela palavra que ele era um servo do Senhor. Então, amados, sinônimo de ter riqueza não quer dizer que Deus está com você, que você tem muito dinheiro, muita prata, muito ouro, nossa, Deus é comigo. Não é assim. Não é assim que funciona. Às vezes você se sente um miserável, um abandonado, mas saiba que você não é, porque José não se sentia assim. A Bíblia diz que em todo momento José era, as pessoas que acreditam que chegavam nele, viam nele que tudo que ele fazia era abençoado. Talvez mesmo que você esteja com problemas, as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Às vezes eu comento sobre a nossa história, quando um dia Deus falou, né, irmã Cristiane, que nós íamos perder tudo. E eu falava: como eu vou perder tudo?
Eu até carregava aquele jargão: não, eu sou dizimista fiel, eu sou obreiro fiel, eu estou na casa do Senhor, eu cumpro com meus horários, eu cuido dos cultos que tem que cuidar, eu faço, eu levo os irmãos, trago o irmão, eu pago as minhas contas certas. Como que eu vou perder tudo? Eu sou dizimista, jamais o diabo vai tocar. Não é assim que ele ensina? Se você for dizimista, vai repreender o devorador? É assim que ele ensina. Mas chegou o dia que nós perdemos tudo. Mas o que Deus disse? Que depois da aprovação Ele nos tornaria, restauraria tudo. Então as pessoas não compreendem, nos julgaram, nos subjugaram. Mas Deus, o que Ele fez? Ele falou que Ele faria a maior obra na segunda parte, e o fez. Nos devolveu em dobro que nós tínhamos. E outra, melhor, agora com a salvação concreta daquilo que nós talvez andávamos a Maria com as outras. Vamos buscar, vamos enriquecer, vamos ganhar, vamos criar império, vamos fazer igreja grande. Não, nós temos que ganhar alma, nós temos... Era assim, não era, irmã Cristiane? E nós agora não. Agora nós estamos olhando para a santidade de Deus, o reino eterno, e sabendo que todas essas coisas são perecíveis, vão ficar aqui, são vaidades. Eu acredito que José via da mesma maneira. Ele sabia que a redenção, o projeto de Deus, tinha que se cumprir, e ia se cumprir. Então ele não ficava apavorado, né? Digamos que ele recebesse a inspiração do evangelho que Jesus disse: não preocupeis com o que é de comer, viu, José? Ele entendia isso, então não se preocupava. Ele só acreditava, e sempre fiel e íntegro, mesmo com todas as afrontas. Eu digo para vocês e para nós: não vamos deixar o inimigo tirar nossa paz. Perdoe seu irmão, perdoe sua mãe, perdoe seu pai, de todo o coração, como José fez. Não é porque você é cristão, ou é crente, ou está na igreja e toma a santa ceia, e canta hino, e prega a palavra, e visita, e vai nos hospitais, e vai nos presídios, e é um grande... Não. Você vai ser provado, você vai passar por dificuldades, você vai passar por privações, você vai ser perseguido, como Jesus disse. Mas a palavra diz que você e eu, é bem claro que continuamos sendo pecadores, mas diz bem assim, que mesmo que somos pecadores e falhos nessa situação, nenhuma condenação há para você, nenhuma condenação há para mim, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é a carne? Carne é nosso pecado, cometemos todos os dias. O que é Espírito? Aqueles que andam pela palavra, se esforçam pela palavra das promessas do Senhor, como José creu. Ele creu. Eu tenho certeza que ele sabia da história do seu bisavô, do seu avô e do seu pai Jacó. José sabia, foi-lhe ensinado. Então ele acreditava nas promessas do Senhor. Por isso que eu digo hoje a vocês e ao meu coração, que nós devemos crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra, se esforçar na sua obediência, ensinar nossos filhos, ensinar nossos irmãos, até mesmo confrontar pela verdade, pela palavra, com amor. Ensinar que crente passa decepção, crente é perseguido, crente é odiado. Aqueles que creem no Senhor Jesus padecerão perseguições, como está na Escritura. Mas a certeza de que a vitória, a certeza que Deus está na frente desse caminho, abrindo portas, abrindo o mar vermelho e te dando o suporte necessário para que você chegue no final dos teus dias, você possa testemunhar do que Deus fez, e essas pessoas possam ver que Deus realmente cumpre com a sua palavra, mediante aquilo que está nas Escrituras, não palavras vãs ou filosofias de homens, mas aqui pela palavra. Você é mais que vencedor,
por aquele que te amou, que é Jesus Cristo. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou primeiro e nos deu a sua vida. É crer nisto. E para concluir, só para deixar dentro desse texto, ao qual eu sempre cito, ele cabe muito bem aqui, nessa exposição, que diz lá o apóstolo Pedro, dizendo, nos ensinando que nós não devemos não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como coisa estranha que vos acontecesse, pois a vossa fé é mais provada que o ouro. Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. Assim como José passou em todas as provações, recebeu aquilo que era do propósito de Deus, aquilo que Deus tinha que fazer, Deus fez. Ele foi governador. Talvez os projetos de Deus não são os teus, mas aquilo que está na vontade de Deus, você vai receber a coroa, até mesmo nesta vida e da eternidade, que é o mais importante. A primazia é a salvação. A primazia de tudo é o Evangelho, a palavra de Deus e a tua salvação. A salvação dos teus entes, dos teus amados, dos teus filhos, da tua família. Talvez, é claro que você não vai ser um governador. Aliás, Deus tem um propósito maior para você e para mim. A palavra diz que Jesus morreu por nós, derramou seu sangue, Rebeca, e nos comprou e fez, sabe o que? Rei e sacerdote. Muito maior do que um governador. Eternidade. Então eu deixo esses 2 versículos para nós meditarmos na nossa vida. O bem-aventurado de Tiago 1,12 é o varão que suporta a provação. Então, sobre o homem de Deus, a mulher de Deus, sobre a igreja do Senhor, há provações. E é bem alegre, bem-aventurado, bem alegre aquele que suporta. Então suporte. Deus não tem prazer para aquele que bota a mão no arado e olha para trás. Deus não tem prazer. Gosto muito daquela passagem de Gideão, viu, Lila? Que fala lá, Jennifer, que os covardes, os tímidos, né, mandou eles se retirarem. E eles se retiraram. Deus não se agrada de covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Então, nessa conclusão, que você e eu somos e seremos provados até o último dia. Mas bem-aventurado, bem alegre você de lembrar um dia dessa palavra, que quando vier a aprovação, não é para te matar, é para te fortalecer. E outra coisa, nessa aprovação, Deus está na frente. Os planos são dele, o projeto é dele. Você só tem que obedecer. Amém? Obedeça a palavra, que vocês terão vitória. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer por essa palavra que vivifica, que nos mostra a verdade, não com bajulação, não, mas com a realidade da vida de um cristão, de ser perseguido, de ser odiado, mas no final de tudo sabemos que somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Amém? Oremos. Pai Deus querido, eu te agradeço por essa palavra que veio ao encontro de nosso coração. Que cada um que está aqui ouvindo essa palavra, ou até mesmo no canal, que aqui estejam vendo e ouvindo, Senhor, eles possam, em nome de Jesus, recebam a autoridade do entendimento da sua obra, do Evangelho, do projeto de salvação que o Senhor tem para cada um deles que está ouvindo. E começando por eles, seja ramificado aos seus familiares, aos seus filhos, ao seu lar, ao seu emprego, ao seu trabalho, enfim, possam ser árvores frutíferas e não mortas, possam alcançar o poder e a sabedoria do teu Espírito Santo, a graça da sua palavra no seu lar, e possam ser bênçãos, possam ser pessoas que produzam frutos, Senhor. E venha, Senhor, meu Deus, agregar em seus lares a bênção do Senhor, a prosperidade espiritual do Senhor. Eles venham compreender o reino eterno
Eles venham compreender que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria e justiça no teu Espírito Santo. Por isso eu te peço, Pai, estenda as tuas mãos poderosas, derrama do teu Espírito Santo para que essas pessoas venham receber porção dobrada do teu Espírito, conhecimento do teu Espírito Santo, do reino dos céus, e possam ser usadas pela sua palavra, com sua palavra, pessoas e o mundo venham conhecer mais e mais da sua misericórdia, do seu amor eterno, em nome de Jesus.